Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um Conversa com Associado, um encontro que lançamos em 2023 e agora iniciamos a temporada 2024. Um momento que a gente encontra aqui com os nossos associados, dá a chance, a oportunidade para que você conheça mais um pouquinho do trabalho que vem sendo feito no mercado de filtração. E hoje a gente tem o prazer de receber, iniciando, como eu disse, a temporada 2024, a empresa ACT Carbon. E eu estou aqui com o Nuno Silva, ele que é responsável pela área comercial da empresa. Nuno, seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia. Legal. Nuno, a gente vai bater um papo aqui. Eu confesso que eu stalkeei um pouquinho a ACT, aproveitei um pouquinho das conversas dos bastidores aqui também, e a gente já foi alinhando muito do nosso bate-papo, e eu espero que você que nos assiste consiga conhecer um pouquinho mais, se interessar por esse mercado. O mercado do carvão ativado é um produto, digamos que essencial na filtração, que a gente vem conversando aqui ao longo do tempo, foi se desenvolvendo, ganhando as suas novas propriedades, enfim, os seus avanços tecnológicos, e eu acho que essa é mais uma oportunidade para a gente disseminar a informação. Isso. E a ACT mostrar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito com muita responsabilidade sobre esse produto. Mas vamos lá, queria começar, acho que antes da gente falar da ACT, falar do Nuno Silva, que tem uma trajetória super rica e relevante no mercado. E, Nuno, me conta um pouquinho sobre você e como que você chegou no mercado de carvão ativado. Então, antes de mais, muito bom dia a toda a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente e falar um pouquinho sobre nós. Falando um pouquinho sobre mim também, eu sou português, acho que o pessoal dá para ver pelo sotaque é um pouquinho diferente. E hoje em dia o meu sotaque acaba por já nem ser brasileiro, já nem ser português, exatamente, acaba por ser um híbrido. Mas eu viajei um pouquinho pelo mundo inteiro. Eu trabalhei em alguns países lá na Europa, e eu trabalhei no setor industrial. O último trabalho que eu tive lá na Europa foi no setor industrial lá na Rússia. E eu era diretor comercial para a América Latina, onde eu fui alocado para Curitiba durante um tempo para ficar trabalhando como base para a América Latina inteira. Mas eu só trabalhava no setor químico, daí, seja no setor químico em geral, matérias-primas. Daí, entretanto, a empresa acabou por descontinuar a operação na América Latina e eu acabei ficando em Curitiba. Já tinha formado raízes aqui no Brasil. E daí eu voltei a trabalhar noutra empresa também nesse setor, ou seja, acabei por migrar para outra empresa no setor químico, e eu aí já comecei a ter algum contato com alguns agentes filtrantes, com alguns químicos que são utilizados na parte de filtração, tratamento de água, e não só. Eventualmente trabalhei 2 anos numa empresa lá de Curitiba, daí tive a minha própria empresa, que eu trabalhava como uma representação, por assim dizer, uma trading, onde eu acabava por representar algumas empresas internacionais aqui no Brasil, e daí tive a oportunidade de trabalhar com a ACT. A ACT, tive uma conversa com algumas pessoas lá. Eles estavam também buscando uma pessoa para desenvolver um pouco mais a questão comercial deles, tocar em alguns pontos, trazer algumas inovações, e acabei por aceitar, e foi assim que acabei por vir parar aqui na parte na ACT. A CT acaba por focar um pouquinho mais na parte de carvão ativado, mais no carvão ativado, na parte específica do carvão ativado. Então, hoje em dia, a gente, para além do carvão ativado, tem um ou outro produto que estamos a fazer desenvolvimento, mas acabamos por ser a referência, continua e continua a ser o carvão ativado. Muito bom. De Brasil, são quantos anos então, né? Vai fazer 6 anos agora, em junho de 2024. É isso mesmo. Muito bom. E fala para mim da ACT. A ACT, ela tem uma história rica, né? Isso. E uma trajetória longa. Isso mesmo, a ACT Carbon, ela já é uma empresa, se ter uma ideia, ela tem cerca de 20 anos, mas ela é uma empresa que os profissionais que trabalham nela, ela é detentora de uma marca que é basicamente a Carbon Mafra. Ela acaba por ser uma filha
da Carbon Mafra. A Carbon Mafra, para quem está no mercado de filtração, acredito que todo mundo conhece, porque ela é uma empresa que foi fundada ali em 1945, ou seja, uma empresa falando quase 80 anos, né? Então ela começou ali em Rio Negrinho, Santa Catarina, depois acabou por migrar para Curitiba, e a ACT acabou por ser criada para trabalhar as exportações da Carbon Mafra. Eventualmente, depois, quando foi descontinuada a Carbon Mafra, a parte de fabricação, a ACT acabou por ficar com a marca em si. Ou seja, hoje em dia a marca Carbon Mafra ela é vendida única e exclusivamente. Nós temos um selo inclusive, selo de qualidade. Carbon Mafra continua vindo em todos os nossos produtos. Legal. E a gente estava conversando em relação aos produtos, né, que a ACT hoje fornece, né, enfim, trabalha. O principal deles, como você disse, é o carvão ativado. Isso. E aí, como que é a questão de aplicações? Era isso mesmo. Quando nós falamos de carvão ativado, muitas das vezes a pessoa pensa, é um carvão ativado e pronto. Mas não, existe uma variação, existe uma combinação infinita quase de... Eu acho que é legal, desculpa te cortar, esclarecer para quem está assistindo, que acha que, então, talvez eu vou ser o leigo agora, tá? A pessoa acha que é o carvão que vai no churrasco. Não, conta pra gente então, essa questão mais composição. Isso, a questão não, o carvão ativado ele pode ter várias origens, ele pode vir tanto de uma origem vegetal como de uma origem mineral. Então o princípio do carvão ativado, ele nada mais nada é do que o carvão de churrasco que nós utilizamos no dia a dia, ou seja, é feito um primeiro processo de carbonização e depois ele vai para um forno de ativação onde ele vai ser ativado para poder depois fazer a absorção da parte que nós queremos filtrar, isso mesmo. A questão é, quando nós falamos de carvão ativado, ele pode ser granulado, de origem mineral, de origem vegetal, de origem animal, inclusive, também existe, mas hoje em dia nós não trabalhamos com de origem animal e poucas indústrias trabalham, mas também existe essa possibilidade, existem esse tipo de carvões também. Mas existe o granulado, existe o pelletizado e existe o pó. E depois, dentro de cada um deles, existem infinitas malhas de tamanhos, ou seja, dependendo do filtro de cada pessoa, ou cada indústria, ou cada equipamento que utiliza, ele tem diversas malhas. Daí pode ser umectado ou não, ou seja, e depois tem a qualidade do carvão em si. E, eventualmente, ele vai variar nas questões técnicas, o número de iodo, por exemplo, ele vai variar. Então, hoje em dia, quando nos pedem, por exemplo, um portfólio, nós acabamos por trabalhamos com basicamente quase todos os mercados onde o carvão ativado está presente. E daí, em função do que o cliente necessita, nós vamos apresentar uma solução que acreditamos e junto com o cliente vamos descobrir e vamos apresentar a solução que é mais adequada para ele, tanto a nível de granulometria como a nível de qualidade do carvão em si. Muitas das vezes não adianta dar um produto com uma qualidade muito, muito boa, mas que depois ele vai ficar muito caro e o cliente vai ficar um pouquinho fora ou vai incrementar o custo final de produção dele. Então temos que chegar ali no meio termo em que o processo de filtração dele para o que ele precisa e pode gastar naquilo vai até um determinado número, e nós com um produto com qualidade suficiente e relação custo-qualidade é suficiente para o que ele precisa. Então nós nos posicionamos exatamente de uma forma em que conseguimos oferecer opções personalizadas para cada um dos clientes. Sim, isso entra na parte de serviços, né, em relação à questão de soluções. Acaba por ser um serviço junto com a parte da venda, porque assim, normalmente se o cliente já utiliza o produto e já vem com um produto, eu quero comprar um produto desta determinada forma, nós conseguimos oferecer exatamente o que ele está buscando. Sim. Mas a questão de serviço, muitas das vezes o cliente ou está fazendo um desenvolvimento ou está implementando um novo filtro, ou até como já aconteceu connosco, por exemplo, um cliente tem um filtro de tratamento de água, por exemplo, tem lá uma estação de tratamento de água em que ele não mudava os filtros de carvão há mais de 7 anos, ou mais de 15 anos, como já aconteceu. Como é óbvio, o carvão que está lá dentro já não está filtrando nada. E a questão é essa,
provavelmente às vezes foi falta de conhecimento, às vezes foi falta de informação de quem construiu o filtro, porque a maior parte das vezes são empresas de serviço que fazem essa construção, que fazem esse serviço de construção do filtro. Eles fornecem 2 anos a matéria-prima e depois aquilo acabam por não passar o resto da informação. Então muitas das vezes a gente acaba também fornecer essa e tenta também fazer isso, esse serviço de troca e assistência no carvão em si, e não só, também de educação para o cliente saber exatamente quando é que deve trocar os filtros. Nós, por exemplo, um dos serviços que fornecemos é o cliente tem o seu filtro e ele tira uma amostra do carvão ativado do seu filtro e envia para nós testamos e vamos dizer para ele qual o valor do iodo, porque assim o valor do iodo do carvão ele está diretamente relacionado com a capacidade de filtração dele, ou seja, quanto maior o iodo, mais o carvão está filtrando. Quando o carvão baixa de uns 500 de iodo é porque ele já está num nível em que já os microporos, os mesoporos dele já estão bastante entupidos e já não está filtrando grande coisa. Então nós acabamos por fazer o teste para os clientes e dizendo para ele quando é que ele qual o estado da vida do carvão e quando é que ele teria que trocar novamente. E ele só ele só consegue trocar o carvão ou ele pode pegar aquele carvão e reativar aí? Não, hoje em dia existe a possibilidade de fazer a reativação, mas daí vamos entrar num processo assim, depende no que é que ele estava usando. Por exemplo, se você tiver uma indústria que usa certos produtos químicos e você está filtrando certos gases ou certos solventes, você não consegue fazer uma reativação dele. Ou consegue, mas depois só pode ser utilizado na mesma aplicação. Mas daí ele tem que voltar para uma fábrica que vai ter um forno de reativação que é diferente de um forno de ativação. Mas daí tem que ter tem certos cuidados que você tem que ter ou onde é que ele vai ser utilizado novamente. Por exemplo, se você tem um processo produtivo que utiliza um certo solvente, ou por exemplo mercúrio, você faz a recuperação desse mercúrio porque ele não pode ir para a atmosfera, mas depois você não pode utilizar esse carvão na comida, que vai contaminar os alimentos que vão ser utilizados. Então tem que se ter um certo cuidado e existem certas normas também para seguir nessa questão da reativação. Normalmente essa parte de descarte, ela é feita, levada para aterros, usada para tratamento de solo, como adubo, etc. Normalmente aqui no Brasil existem alguns processos de reativação, mas comparativamente se calhar com outros países, como por exemplo na Europa, que já tem um processo bem mais desenvolvido na questão da reativação, aqui no Brasil ainda não, ainda temos normalmente ela é descartado, até para questão de custo também. Entendi. Estava com a pergunta aqui na cabeça. Você falou da questão das soluções, né? Isso mesmo. Quando a gente, pelo menos eu, tá? Eu vou trazer experiências próprias aqui. Uhum. Quando a gente imagina o carvão ativado, eu vejo ele muito voltado, assim, na prática, para o setor de tratamento de água. Uhum. Tanto residencial como estações de tratamento. Mas a gente estava conversando em relação ao potencial do mercado automotivo. Isso mesmo. Que inclusive a ACT atende. Como que funciona isso? Não, assim, quando você fala do carvão ativado, ou seja, quando você fala de filtração, nós associamos muita água porque você precisa de filtrar a água e transformar a água em água potável. Isso. Para as pessoas poderem consumir. Mas fora a água, existem outros líquidos, existem outras soluções e existem várias coisas que você vai querer filtrar. Vamos dar exemplos antes de entrar no mercado automotivo. Por exemplo, uma indústria de cerveja, uma indústria de refrigerantes. Eles vão filtrar a água num processo inicial, mas eles vão filtrar também o xarope que é feito para depois ser misturado na água. E você vai filtrar o quê? Muitas vezes você vai tirar a cor. O açúcar, por exemplo, quando você faz a extração quando você faz o açúcar, ele vai dar uma cor meio amarelada. Então, para você conseguir aquele açúcar branco, você usa carvão ativado. Também existe um ou outro processo diferente de filtração, mas o carvão ativado é um deles. E você vai filtrar, ou seja, você vai filtrar a cor para ele ser numa cor incolor, que é o açúcar que normalmente a gente vê hoje em dia que compra no supermercado. A mesma coisa para xarope. Quando você vai comprar uma Coca-Cola, você não pode ter qualquer tipo de cor que vá influenciar e que vá
sair do padrão do que eles utilizam, por exemplo, Sim. ou qualquer outro refrigerante. Na questão de, por exemplo, estamos falando da parte de líquidos, mas também entramos na filtração de ar, por exemplo. Você tem uma indústria e você produz certos gases, você que não quer que vá para a atmosfera, você vai filtrar esses gases com carvão ativado. Então, por exemplo, no caso, temos os casos dos carros, temos os casos de indústria que utilizam filtros de ar para as diversas máquinas e diversos equipamentos que eles têm. Hoje em dia, por exemplo, um mercado que também aqui no Brasil está evoluindo muito é a questão de biogás. Hoje em dia, biogás, o biometano, hoje em dia, por exemplo, e sabemos que um dos maiores produtores de biogás é os excrementos animais, né? Então, hoje em dia já estão sendo criadas, não só com excrementos animais, mas também com decomposição de certas vegetais, ou por exemplo, quando os restos das canas de açúcar, ou para fazer o etanol, eles utilizam isso, eles fazem uma decomposição, e isso na decomposição acaba por criar alguns gases, e eles criam um sistema e criam um equipamento que consegue filtrar esses gases. Eles acabam por filtrar, por exemplo, o H2S, que é o enxofre, e vão criar um biometano, e o próprio pode ser utilizado. Primeiro, cria energia, e segundo, cria o biometano que pode ser reutilizado, por exemplo, na nossa casa. Sim. E não vai poluir. Então, é o mesmo princípio que existe nos carros. Hoje em dia, no mercado automotivo, ele é utilizado nos canisters, que ele acaba por ter um filtro de carvão ativado dentro dos canisters, que é provavelmente um dos mercados que mais utiliza o carvão ativado. Sim. Muito bom. Tô aqui aprendendo. Para ser uma ideia, por exemplo, fora esse, ainda existe também, por exemplo, o mercado de ouro, principal, não o principal, um dos principais mercados para fazer recuperação, porque depois tem um mercado de filtração e o de recuperação. Por exemplo, se você não sei se já reparou, quando você abre uma garrafa de álcool, se você deixar ela aberta, passando um tempo, o álcool evapora. Sim. Então ela acaba, você vai ver a garrafa e ele evaporou, se for um álcool, aquele álcool mais concentrado. E o mesmo princípio se utiliza em indústrias que utilizem solventes em certos processos produtivos, como por exemplo adesivos, colas. Então eles usam às vezes uns solventes muito caros e que no processo produtivo eles acabam por evaporar. Então eles acabam por ter filtros de carvão ativado que eles vão absorver, ou seja, eles vão absorver essas moléculas desses solventes, e depois eles vão fazer um processo que eles vão recuperar esse solvente novamente, ou seja, eles acabam por não perder tanto desse solvente. Mesmo a questão do ouro. Quando você está fazendo a extração do ouro, você extrai a terra com o ouro lá misturado, você faz lá um processo com outros químicos que o carvão ativado depois ele vai absorver o ouro. Daí no final você pega no carvão, eles fazem lá um processo com, às vezes é com eletricidade, mas depois depende de cada uma das minas, mas ele vai sair o ouro em pó, vai ser um pozinho de ouro dentro do carvão no final, que eles vão recuperar o ouro, daí derrete e faz o ouro que nós vemos hoje em dia nas lojas, e é exatamente com o carvão ativado que fazem isso também. A gente tem um vídeo na Abra Filtros, não sei se você já viu, que a gente trabalha a questão do filtro sendo essencial à vida. Isso mesmo. E a gente mostra as aplicações, o quanto a gente não imagina que os filtros estão presentes no nosso dia a dia, desde o alimento que a gente lava, passa por uma água que é filtrada. Isso mesmo. Eu acho que é muito legal, porque o carvão ativado ele caminha junto, né, nesse nosso dia a dia. Hoje em dia, quando nós falamos de filtração, o carvão ativado, se nós andarmos muitos anos atrás na história, eles começaram a descobrir que o carvão, ele filtrava, nos ajudava a filtrar principalmente a água, na altura dos descobrimentos, em que eles punham carvão dentro das barricas de água para não ficarem doentes. Eles começaram a detectar que quando bebiam a água, que tinha carvão, a água durava mais tempo e não ficavam doentes. E é exatamente essa questão. Hoje em dia, o carvão acabou por acompanhar os primeiros processos de filtração da humanidade. Hoje em dia existem mais processos de filtração, existem sim, mas o carvão acaba por andar um pouco de mãos dadas exatamente com esses processos. Se a gente falar tanto de ar como de líquidos, a gente fala do carvão ativado, ele acaba por ser
andar de mãos dadas com basicamente todos os filtros. E acaba por ser ainda hoje em dia uma das opções com o melhor custo-benefício, dependendo do tipo de filtro e sistema que você vai montar. Uhum. É legal você entrar nesse assunto do processo histórico, do desenvolvimento do carvão ativado, porque eu vejo que a ACT tem um trabalho bem legal no seu site, né? Um blog. Isso mesmo. Que trabalha a informação do carvão ativado, até porque a gente tem uma falta dessa capacitação, desse tipo de informação à disposição de todos, né? Então, eu queria, aproveitando esse gerar de conteúdo que vocês trazem com uma informação tão importante, e eu queria juntar esse fato, porque nós fizemos um seminário recente agora, o segundo Seminário Brasileiro de Filtros, e uma das palestras foi especificamente sobre a questão do carvão ativado. E o palestrante, ele trouxe uma reflexão para a gente, que eu acho que é até importante a gente debater aqui, que é a comunicação entre os fabricantes de filtros e os fabricantes de carvão ativado. Isso mesmo. Como que você vê essa questão da informação, o processo de comunicação ao longo do tempo foi se desenvolvendo mesmo? Ou a gente precisa, como trouxe o professor Afonso, desse chacoalhão? Eu acho que ele falou está exatamente correto, mas eu acrescentaria ainda que fora o fabricante de filtro ainda tem que estar o utilizador final. Ou seja, você vai ter uma fábrica, você vai fazer um filtro, vai montar um sistema para fazer uma filtração da sua fábrica, você vai montar o sistema, normalmente você contrata uma empresa e já existe, essas empresas elas são capacitadas, elas já têm um conhecimento completo e elas acabam por ter uma relação com os fabricantes de carvão ativado, sejam internacionais ou nacionais, elas já sabem mais ou menos o que eles precisam de utilizar. A questão aqui é que muitas das vezes, e nós por estar presentes no mercado, no dia a dia, nós acabamos por ver o seguinte, é que você contrata essa empresa e ela monta o sistema para você e dá 3 anos de garantia. Você durante 3, 4 anos compra as matérias-primas e as reposições dos filtros com eles, mas depois não compra mais e deixa de ter o acompanhamento com eles e acaba por fazer por conta. Então, estamos a falar do momento em que essa empresa, os fabricantes de filtros saem do circuito. Sim. Tem casos em que não saem, que eles acabam por fazer um serviço de consultoria contínuo, mas tem casos em que saem, que eles saem do circuito e ficam gerências, fica sendo uma gestão interna. Sim. E quando é uma gestão interna também é muito importante que as próprias fábricas e as pessoas que trabalham nesses setores, elas tenham um conhecimento, ou seja, porque foi como nós já falamos um pouquinho antes, num filtro, tratamento de água, onde você não troca o carvão há 15 anos, não vai filtrar nada. E depois você tem vários processos de filtração, você tem vários filtros, e tem uns materiais que são mais caros que outros. Então, você tem, às vezes, uma resina de troca iónica, que ela é muito cara, e você usa o carvão para filtrar, por exemplo, o cloro, para ele não chegar à resina, cheio de cloro, que vai estragar a resina. Você tem um filtro de carvão que não troca o carvão há 15 anos, ele vai chegar na sua resina, ele vai destruir a resina. E você vai ter um custo muito maior em trocar a resina, por exemplo. Então, essa é exatamente essa questão que é importante. É importante os fabricantes, e é importante passar essa informação para fora. O fabricante de carvão, o distribuidor de carvão, o fornecedor de carvão, junto dos fabricantes de filtros e junto também do utilizador final, do consumidor final, da pessoa que vai necessitar desse filtro para fazer o seu produto final e para o seu dia a dia produção. E você acha que, por exemplo, quando a gente olha para o purificador, dá um exemplo familiar, certo? Ele pisca na hora que precisa trocar o filtro. Você acha que a tecnologia veio para contribuir com esse processo? Sim. Quando nós falamos de purificadores caseiros, eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente, porque também existem certas normas já implementadas. Não, mas eu digo de forma geral, assim, por exemplo, as máquinas. Quando a gente fala 15 anos de uma empresa que está com o mesmo filtro, o mesmo carvão, ela não... Assim, se ela não investiu em novas tecnologias, ela tá mesmo 15 anos de atrás. E hoje em dia existem formas, por exemplo, nós viajamos o mundo, nós desenvolvemos fornecedores fora, temos, como nós falamos, hoje em dia temos, nosso produto ele é fabricado junto de algumas das fábricas com mais tecnologia,
que existem nesse mercado do carvão ativado. Nós temos produção química, produção física. E a questão é exatamente essa. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, quando nós falamos de água ou de gás, o cliente, o consumidor, ele sabe exatamente que tipo de água ou que tipo de gás está entrando no filtro. O que é que essa água tem, qual concentração ela tem dos determinados produtos. E sabe mais ou menos, por saber o que é que está entrando, ela sabe o que é que o filtro vai filtrar e qual a vida dele. Então, às vezes é importante um investimento na tecnologia de monitoramento do produto em si, ou seja, de que tipo de água, que tipo de ar, que tipo de solução está entrando no filtro e o que é que você precisa que saia do filtro. Muitas das vezes as pessoas focam muito só no que está saindo e o que está entrando acabam por ter uma ideia geral, mas não tem, principalmente Querem o resultado. Querem o resultado. Então eles muitas vezes não, principalmente no mercado de água, quando nós estamos a falar de água principalmente, muitas vezes eles não têm uma ideia de o que está entrando exatamente nas concentrações devidas. Legal. Como que você está na ACT? Quanto tempo já? Faz 2 anos. 2 anos. Isso. Acredito que você tenha um histórico mais recente, um pouco da trajetória. Uhum. Como que vocês enxergam a ACT se desenvolvendo ao longo do tempo? E aí, principalmente, os desafios. Como que foi? Não sei se te contaram, acho que 2024, 2023, em relação à pandemia, como que foi esse processo para vocês? Sim, a pandemia foi um pouquinho complicada, como foi para toda a gente, né? Principalmente para a ACT, sendo que a ACT trabalha muito com material também importado, ou seja, quando nós falamos de material importado, ela acaba por ser o nosso material, a nossa marca, mas produzido em fábricas que não estão localizadas no Brasil. Não é 100% desse produto. Uma parte, grande parte também desse produto, também temos em produção nacional com parcerias estratégicas. Ou seja, nós acabamos por fazer uma terceirização de produção do nosso material aqui no Brasil também. Mas a questão é que ela acabou por dificultar muito, principalmente essa questão de comunicação e acesso. As coisas se tornaram muito incertas. O mercado, como um todo, ela acaba por se tornar muito incerto. Subidas, baixas de preço, o frete disparou. Nós estamos falando que antigamente, antes da pandemia, você trazia um container de 20 pés da China, você pagava $1.000. No pico da pandemia, você pagava 10 mil. Estamos falando de 10 vezes o valor do frete. E fora isso, eu tenho os impostos que incidem sobre esses fretes. Então, isso acaba por influenciar muito a questão de custo, de incerteza do mercado. Então, eu acredito que foi um período meio conturbado para toda a gente, principalmente na questão de incerteza. Sim. Mas, relativamente à ACT, eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu manter e conseguiu ter as nossas atividades normais e principalmente depois da pandemia a gente tomou uma decisão de melhorar no sentido de conseguir fornecer toda a gama de produtos para todos os mercados, que exatamente da forma como falei anteriormente, dar um produto que é personalizado, que vai ser exatamente para a sua utilização e sua necessidade. Então hoje em dia, nós nos últimos 2 anos, principalmente desde que eu cheguei, nós temos evidenciado um crescimento relativamente exponencial e bem grande, com mais pessoas entrando, mais produtos a serem desenvolvidos e cada vez mais clientes satisfeitos, que é o mais importante para nós. Muito bom. E como que você analisa o mercado neste momento assim, e as perspectivas? E até acho que seria legal, você que tem uma experiência legal em outros mercados, principalmente da Europa, fazer um comparativo assim. Você falou em questões tecnológicas, que a gente também precisa evoluir um pouquinho mais em comparação. Como que você enxerga e quais as perspectivas de vocês? Então, falando um pouquinho das diferenças. Sim. Essa questão que nós falamos da parte de tecnologia, eu acho que é uma das que eu mais evidenciava, que é existe um controlo, principalmente o monitoramento de todos os processos, do que entra, do que sai, maior lá. Existe também uma questão que eu acredito que seja mais relativa a normas, né? Porque hoje em dia, principalmente na questão ambiental, hoje em dia, falando da Europa, nós evidenciamos e nós vemos
um aperto muito grande nessa questão de normas ambientais. Então, quando estávamos falando daquela questão da reativação, coisas que sejam, tudo que seja renovável hoje em dia na Europa, ou tem incentivo ou você está sendo desincentivado de fazer. Ou seja, tudo que é jogar asas na atmosfera que são poluentes, etc. Tudo isso, você tem muitos incentivos, existem muitas normas que cada vez controlam mais, que eu acredito que no Brasil esteja num processo mais embrionário comparativamente com o que está na Europa. Eu acredito que agora vai mudar bastante. Nós temos certos marcos, tem o marco do saneamento para 2030, que hoje em dia, por exemplo, que é uma coisa quando você compara com a Europa, que está evoluindo muito, ou seja, acreditamos que até ao marco de saneamento toda a gente, ou praticamente toda a gente, principalmente em cidades grandes, vai ter água potável, mas hoje em dia sabemos que é uma realidade que nem toda a gente no Brasil ainda possui água potável, possui esgotos, então é algo que está sendo evoluído. Também o Brasil é um país que geograficamente, se nós formos comparar, é uma diferença muito grande. Sim. E nós na ACT, nós nos posicionamos como a empresa, como alguém, ou seja, como uma empresa que está caminhando junto com esses marcos e com essas opções. Ou seja, nós estamos sempre buscando as opções ou que são rentáveis ou que são verdes, por assim dizer, ou seja, ecologicamente viáveis. Ou seja, apesar de sabermos que se utiliza madeira ou etc, muitas das vezes certas das matérias-primas elas acabam por você não tem que cortar uma árvore. Você vai, por exemplo, numa serraria, os restos da serraria, você utiliza esse produto para fazer uma ativação de um produto que depois nós utilizamos para ativar e utilizar como carvão ativado. Ou seja, nós temos cada vez mais processos e matérias-primas que acabam por ser sustentáveis. Legal. A gente está indo para praticamente um ano na filiação da ACT Abra Filtros. E eu queria saber de vocês em relação como que vocês enxergam o papel da Abra Filtros, o que levou vocês a se filiarem, a estar conosco. Nós vemos o papel da Abra Filtros, eu acho um papel bem legal pessoalmente, porque é importante principalmente eu vejo como uma troca de informação, é uma associação onde você consegue, por assim dizer, ver o que é feito no mercado, observar as evoluções. Então é bastante importante haver uma intercomunicação às vezes as empresas são concorrentes, mas elas acabam às vezes por ter as mesmas dores. E às vezes através de uma associação dessas, elas acabam por saber a dor de um acaba por não ser a dor do outro. Então é bastante importante isso. E o nosso objetivo, exatamente, junto à Abra Filtros, nós na altura, inclusive, vimos algumas associações e nós nos identificamos porque é uma associação de filtros usam carvão ativado e até nos surpreendermos na altura por não ter nenhum dos outros fornecedores de carvão ativado e nós decidimos exatamente nos filiar e estar presentes juntos com vocês com esse intuito, com o intuito de passar a informação, com o intuito de estar lá presente com um dos materiais que é um dos mais importantes, não o mais importante, na parte de filtração. Então acredito que junto com vocês a gente consiga transmitir um pouquinho mais de informação, principalmente para as pessoas que hoje em dia não dentro da associação não tenham assim tanta informação ainda. Muito bom. Nuno, nosso tempo está acabando. Eu acho que a gente cumpriu aqui os nossos questionamentos, dúvidas. Eu não sei se você tem mais algo a acrescentar, fique à vontade, o microfone é todo seu. Não, acho que a gente falou basicamente sobre tudo. Foi bem interessante. Eu mais uma vez agradeço o convite e foi um prazer estar aqui presente e espero até num futuro próximo a gente possa voltar, se calhar, a ter uma outra conversa, ver como é que evoluiu as coisas, mas é um obrigado e até breve, eu espero. Isso mesmo. Eu vou pedir para o Nuno olhar para a câmera dele e contar para a gente, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a ACT. Acho muito legal até você falar sobre o blog da ACT, com informações sobre esse mercado que precisa ser cada vez mais disseminado, e por isso que a gente está aqui, abrindo esse espaço para vocês.
A gente tem trabalhado aqui internamente a possibilidade da gente gerar um conteúdo de capacitação também em relação a cursos voltados para o carvão ativado. Isso vai acontecer em breve. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e canais de comunicação. Mas olha para a câmera e conta para a gente como que podem achar, encontrar ou entrar em contato com a ACT. Então, acho que a forma mais adequada e a melhor forma seria entrar através do nosso site, o www.actcarbon.com, ou através da nossa página de LinkedIn, onde nós partilhamos todas as informações, todas as novidades, todos os blog posts e todos os vídeos explicativos. Eu acho que, mesmo que às vezes você não seja um cliente, seria até interessante, mas teria interesse sobre o carvão ativado em si, como é que ele funciona nos diferentes mercados. Acho interessante você nos dar uma seguida ali no LinkedIn e assistir à informação que nós temos lá. Acredito que vocês vão gostar. Muito bom. Tá? Gente, novamente, muito obrigado, Nuno. Agradeço ao Lucas também, a pessoa que intermediou esse nosso encontro. Mande um abraço a todos da ACT. E até breve, com certeza, como você disse. Isso mesmo. Vamos interagir cada vez mais. Ok, muito obrigado. E uma boa tarde. Bom dia, boa noite. Já ainda não passou do meio-dia, então ainda é bom dia. Não, mas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e é isso aí. E tchau. Esse foi mais um encontro do Conversa com Associado, na verdade o primeiro da nossa temporada 2024, um programa, uma iniciativa da Abrafields, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Esperamos, ver vocês aqui cada vez mais nos próximos episódios e até breve. Tchau, tchau.